Oi! Hoje eu trouxe as sementes, tá? Cumpri minha promessa. Obrigado por estar aqui comigo. Se não está inscrito no canal, por favor, já se inscreva de uma vez. E já vou pedir para deixar o like se você gosta de IPs. Que é isso que nós vamos germinar hoje. E por quê? O meu IP floriu no mês passado. E claro que eu tirei foto e coloquei nos grupos todos que eu tenho, mandei para a família toda, porque eu tenho um IP branco. Olha, um IP branco é uma coisa rara. E claro que se eu tenho um IP branco e ele floresceu, é óbvio que eu quero mostrar para todo mundo, né? Esse IP, gente, eu ganhei em 1998, uma coisa assim. Foi uma aluna que me deu de presente. Eles foram fazer uma atividade, acho que foi na Anglo Gold, e no dia da árvore, e cada aluno ganhou um tubete, um tubozinho, com uma muda de IP. E eu não lembro perfeitamente, minha aluna Júlia Magalhães, ela chegou e falou assim: Carla, aqui ó, na época eu sempre falava que eu não queria casar, que eu não queria ter filho, e ela falou comigo: já que você não vai ter filho, tá aqui ó, uma coisa para você cuidar, porque ele só vai florir daqui 20 anos. Levou 22 anos para florir, mas floriu. Já é o quarto ano que ele floresce. E quando eu coloquei nas redes sociais e tudo, o pessoal me perguntou: como que faz muda de IP? Aí eu falei: que interessante, como que faz muda de IP? E aí eu fui pesquisar e vi que era através da semente. Depois que ele floresce, ele dá algumas vagens e essas vagens são cheias de semente. Claro que eu fiquei vigiando, pedi meu filho para vigiar e não consegui nenhuma, tá? Porque não pode pegar a vagem verde, tem que esperar ela secar e abrir. Só que as sementes, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ela vem com uma membranazinha que deveria ser as asas da semente. Então, a hora que a vagem abre, o vento sopra para todo quanto é lado. É uma pena que não tá chovendo, né? Tá muito seco, porque senão, meu Deus do céu, eu ia povoar a montanha lá perto de onde o IP tá, de IP branco. Mas de repente até alguma foi, né? Bom, mas aí eu resolvi. Eu falei: eu vou, já que é assim que vai esse planta IP através de semente, eu vou germinar semente. E para germinar uma semente, gente, eu espero que vocês tenham um pouco de paciência hoje comigo, tá? Porque germinar uma semente não é simplesmente pegar uma semente e abrir um buraco na terra e colocar ela lá e pronto, acabou. Não é assim, tá? Tem alguns passos, um passo a passo para germinar uma semente. Primeira coisa é você escolher uma semente de boa qualidade. Então eu resolvi que eu ia comprar no Mercado Livre. E lá tinha assim, 1.000 sementes de IP branco por R$ 20, 500 sementes por R$ 17, sementes, gente, uma coisa assim, envio imediato, tudo assim, envio imediato, envio imediato. E aí eu achei um anúncio assim, 60 sementes de IP, 10 verde, 10 roxo, amarelo, branco, e ainda com 10 sementes de jacarandá de brinde. Foi R$ 45. E o que me chamou a atenção no anúncio foi assim, prazo de entrega no mínimo 10 dias para o preparo da semente. Eu falei: é essa que eu vou comprar. Porque se eles vão preparar a semente, não é qualquer coisa que já está lá velha. A semente de IP, ela tem uma... Depois que ela cai no chão, tem uma certa época, sabe? Tem que ser assim, caiu, colheu.
porque senão ela perde a capacidade de germinar. Então eu falei, vou pegar essa aqui. Então a primeira coisa, a escolha de uma boa semente. Algumas sementes têm época de semeadura. Geralmente plantas não têm, mas também a gente tem que olhar, quando a gente compra aqueles pacotinhos na loja, a validade, tá? Mas você comprou ali, está válido, você pode semear. Não é igual hortaliças, verduras. Meu irmão planta, ele gosta muito de... Tem canteiros. Então ele planta cenoura, ele planta nabo, alface e couve, jiló, pepino. E ele tem um calendário. Qual mês que é aquele mês correto para plantar cada coisa? O mês de plantio, o mês de colheita. Nas plantas nem tanto, tá? Outra coisa, a quebra da dormência. O que é a quebra da dormência? Quando a gente quebra a dormência de uma semente, a gente ajuda, facilita a germinação. Como que se quebra a dormência? Depende da semente. Vocês vão lembrar que nós já plantamos aqui semente de girassol. Nós não quebramos a dormência. Semente de girassol, você tira ali, se você tem calopsita, você tira ali uma semente de girassol, põe na terra e vai. A rosa do deserto, a semente dela tem que ficar no mínimo 2 horas na água para quebrar a dormência. Quando nós fizemos o plantio da pata de elefante, a semente da pata de elefante, ficou 10 dias aquela semente imersa na água. Quando nós fizemos o plantio da flor de lótus, nós tivemos, vocês lembram disso? Gente, se vocês não são novos por aqui, isso que eu estou falando, tem vídeo disso tudo aí no canal, tá? A semente da flor de lótus, nós pegamos a semente, tivemos que lixar a bundinha dela, vocês lembram? E todo dia de manhã colocava água morna, tá? Então, essa semente de girassol também tem, de girassol de ipê, também tem a quebra da dormência. E o dia que eu fiz a quebra da dormência, eu gravei. Vou passar o vídeo aí, coisa rapidinha. Vou passar o vídeo aí para vocês verem como é feita a quebra da dormência da semente de ipê. Assiste aí para vocês verem. E vamos aqui agora, ó, mostrar para vocês aqui. Eu tenho ipê verde, ipê branco, ipê rosa, ipê roxo, ipê 2 amarelos, um amarelo de jardim e 10 sementes de jacarandá que eu ganhei de brinde. E a maneira de quebrar a dormência, eu já molhei esses guardanapos aqui, ó. Eu peguei um papel toalha, ó, dobrei em 4, vou colocar aqui no pires, borrifar água. Essa água é filtrada, não é água da torneira não, tá? Ó, molhei bem. Vou começar aqui com o ipê verde. Vou abrir o pacotinho. As sementes dele são diferentes das outras. As outras têm uma membrana que faz elas voarem, né? Esse aqui veio sem, ou não tem, não sei. Ia ser bom se eu conseguisse abrir o pacote. Aqui, abrir. E vou pegar as sementes. Vou colocar. Que não são só 10 nada, até porque quem é que vai ficar contando, né, gente? 10, 10. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, parece. E depois que eu faço isso, eu venho com outro guardanapo dobrado em 4 também, coloco por cima e borrifo mais água. E isso vai ficar aqui quebrando dormência por 48 horas. Vou pegar o pacotinho e colocar aqui, para depois eu não esquecer quem é quem, né? Para não misturar tudo. Bom, mais um, esse é o roxo.
Aqui abre isso aqui. Aqui. Olha. Aqui, ó. Essas são as membranas que quando a vagem abre, essas são as membranas que ajudam eles a voarem, espalhar tudo por aí. Por isso que eu não consegui nenhuma sementinha, nenhuma vagem do meu IP, eu não consegui. Aqui, de novo, venho com o papel, guardo você aqui bem guardadinha, venho com outro papel, água filtrada, se tiver água de chuva também serve, tá? Molho bem, aqui todas as sementes fiquem úmidas, ó, IP roxo. Guardo o pacotinho para eu saber quem é quem. E essa do jacarandá, não vou fazer todas não, o resto eu faço depois. Essa do jacarandá, também eu pesquisei, a dormência é quebrada da mesma maneira. Nem pensei em trazer uma tesoura. Pronto. Abriu. Sementezinhas. Parece carrapato. Semente pretinha, parece carrapato. Guardanapo por cima. Úmidozinho. 48 horas. Hoje é quarta-feira. Então eu vou plantar junto com vocês jacarandá mimoso. Vou plantar com vocês na sexta-feira e vou fazer o resto aqui. Bom, fazer os outros 4 pacotinhos que faltam aqui. Sexta-feira eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos plantar tudo isso. Tá bom? Pois é, então, foi na quarta-feira que eu coloquei elas no guardanapo, estão todas aqui, ó, tá tudo aqui. Ontem eu voltei, eu fiz na quarta, ontem, quinta, eu vim aqui, tava tudo seco, então eu borrifei mais água, tá? Mais água filtrada nelas, e estão aqui. E hoje, então, nós vamos para o plantio dessa semente. O substrato dela. Substrato que eu vou colocar. Você sabe que eu gosto muito de germinar semente, é só na Carolina Soil. Ela está até aqui, ó. Vai germinar nela, Carla? Não, hoje não. Eu fiz aqui uma mistura de 50% de terra vegetal, 25% de areia de construção, que eu nem gosto tanto, mas ela vai me ajudar a conservar a umidade, e 25% de humus de minhoca. Por quê? Porque eu pretendo que o meu IP fique ali, a mudinha fique ali por um bom tempo, tá? É aqui que ela vai ficar. Então eu fiz um bom substrato. Eu tenho esses tubetes aqui, ó, e eles têm um buraco muito grande aqui no fundo. O furo dele é muito grande. Então, não tinha como fazer uma camada de drenagem, uma coisa fininha assim, né? Então eu pensei e peguei esse musgo verde seco aqui e tô colocando no fundo, só para o substrato não passar direto, tá? E aí eu vou colocar o substrato. Verifiquem que eu já coloquei nome, tá? Aqui, nesses aqui, todos esses que já estão aqui, ó, são do IP rosa. Eu fui colocando para adiantar
e fui colocando no pacote. Então aqui, ó, aqui são os ipês roxos, que vão ser colocados aqui. E aí separei de cada pacotinho já, coloquei a etiqueta e lá vamos nós. Então aqui hoje, aqui nesses tubetes aqui são o ipê rosa dele. Esse é o verde, esse é o amarelo de jardim, esse é o ipê rosa. Então eu vou agora tirar o guardanapo que nós colocamos na parte de cima. Não tem só 10 sementes aqui. E aí o que eu vou fazer? Simplesmente agora eu vou pegar essa semente, vou colocar aqui e vou cobrir. Agora eu vou usar a Carolina Soil com um tiquinhozinho. Gente, mas é um tiquinhozinho mesmo, tá? De Carolina Soil. E tá aqui. E vou fazer isso nos outros, ó. Eu vou fazer tudo de uma vez. É uma semente, uma só, tá, gente? Uma semente em cada tubete. Uma nessa. Uma nessa aqui. Outra nessa. Uma nessa aqui. Uma nessa aqui. Ó, o rapaz que eu comprei lá, onde eu comprei, na Flora que eu comprei, falou que é 80% de germinação, tá? Ó, eu já coloquei 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas por enquanto eu vou deixar essas 10 aqui. Vou cobrir todo mundo com um tiquinho de Carolina Soil. Olha só, se foram 60 sementes de ipê e mais 10 de jacarandá mimoso, são 70, no mínimo 70, né? No mínimo 70 sementes. E vocês podem ver que essas aqui vieram 16 em vez de 10. Então vamos colocar aí no mínimo essas 70, não vamos colocar as que vieram a mais. Se eu tiver 80% de chance, realmente foi isso mesmo, de germinação, são 56 árvores. 56 árvores. O que você pretende fazer com tanta árvore? Que árvore? Ah, e aí eu vejo. Quem quer um ipê? Quem quer colocar, tem que ter espaço, né? Quem quer colocar um ipê branco no jardim? Meu irmão tem um sítio, eu tenho outro irmão que tem um espaço, a minha irmã também tem. Minha mãe não tem chão, é igual eu. Inclusive o meu ipê branco, ele ficou uns 8 anos plantado em vaso. Deve ser por isso, inclusive, que ele demorou 22 anos para florir. Porque o ipê branco, geralmente, ele leva uns 15 anos para florir. O branco. Os outros não. De 4 a 10 anos, ele estando com uma altura boa, ele já começa a florescer. O branco demora na média 15. O meu demorou 22, de repente, porque ele ficou uns 8 anos dentro de um vaso, né? Que não é o lugar para ele. E quando que floresce, cara, cada um desses ipês? No final do vídeo eu vou deixar para vocês aí, tá? A foto de todos eles e a época de floração de cada um. E apesar disso aqui, gente, a semente gosta desse escurinho aqui para germinar. Depois, obviamente, tá? Vou molhar tudo aqui, manter sempre úmido. Ela gosta do escurinho para germinar. Mas assim que começar a apontar aqui, ó, aí eu já colocar, vai germinar na claridade, sem sol, obviamente, né? Aqui no escurinho. Apontou uma mudinha aqui, aí eu tenho que colocar ela para pegar um tiquinho de sol. Tiquinho de sol, tá? Naquele sol de meio-dia. 1 horinha de sol por dia. E com o tempo a gente vai aumentando essa hora de sol para ir dando força para a mudinha, tá?
E quando ela tiver aqui uns 10, 15 centímetros, a gente pode passar ou para um saco, primeiro para um saco, ou para um vaso maior, e depois, então, passá-la para a terra quando ela já tiver mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. Cresce rapidinho depois que germina, tá? E tá aí. E apesar de algumas sementes, né, gente, elas demoram muito para germinar. Tem semente que demora de 3 a 6 meses e tudo, né? E tudo depende também da região, né, do clima da sua região. O negócio é não descuidar da sua semente, tá? Porque às vezes, ai, que preguiça, tem que ficar umedecendo isso aqui. Isso aqui vai dar muita coisa. Imagina, são 70, no mínimo, tubetes. Eu nem acho que nem tenho tubo para isso tudo. De repente eu vou colocar umas até em vasinhos. E tem que manter a umidade. Lembra aquela semente da palmeira real? Diz que são 6 meses para começar a despontar alguma coisa. Eu estou sempre mantendo, eu estou sempre de olho, mantendo a umidade delas. Então não descuide, por favor, tá? E quando a quebra da dormência, não é só as flores, tá, que precisam dessa quebra de dormência. As hortaliças também precisam, tá, gente? E aí, às vezes, essa quebra de dormência não é feita só na água. Vocês podem ver que essa aqui foi na água fria, tampada. A pata de elefante foi na vasilha de água, mas ficou aberta. A flor de lótus foi com água morna. Se você for plantar um coentro, você tem que quebrar a semente, tá? Alface, jiló, almeirão, como que você quebra a dormência da semente? Coloca para dormir na geladeira. Então vou plantar amanhã, hoje eu pego o pacotinho fechado, bonitinho, coloco na geladeira e aí quebra a dormência. Então cada coisa que você for plantar, a quebra de dormência é feita de cada semente, né? A quebra de dormência é feita de uma maneira diferente. É obrigatório fazer, Carla? Tem gente que não faz, mas quando a gente faz, a gente ajuda a semente a acordar, porque essa quebra de dormência é justamente isso, acordar a semente. E aí ela germina mais rápido. Tá bom? Gostou? Vai querer uma? Vou ficar vigiando e vou mostrando para vocês. Se quiser, só falar, tá? A hora que tiver despontando, pode falar. Ah, Carla, eu quero uma mudinha aí de um ipê roxo, eu tenho onde plantar. Ah, Carla, eu tenho onde colocar um jacarandá mimoso. O jacarandá mimoso, olha ele aí. Olha que coisa bonita. Ele pode ser... Ele tem os tons de azul, né? Mais comum, azul, meio lilás, meio roxeado, mas tem até o branco, que deve ser mais raro também, igual o ipê, né? E tá aí. Vamos reflorestar, ou vamos ajudar a reflorestar, né? Que o pessoal tá acabando com as árvores todas. Vamos ajudar isso aí, tá bom? Pode deixar um like para mim. Obrigada, já agradeço e um beijo imenso no coração de todos vocês. Até a semana que vem.